casa de oração. E eu quero agradecer-te por essa oportunidade que você está me dando e por cada vida que aqui está nesta manhã. Meu Deus, permaneça conosco e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sente, irmãos, por favor. Mais uma vez, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Expresso mais uma vez a Deus a minha gratidão por estarmos juntos nesta manhã. Ele está nos dando essa oportunidade e eu quero agradecer a Ele por isso e por a vida dos irmãos que têm me ajudado na minha caminhada, intercedendo por mim. Nós vamos conversar, irmãos, hoje sobre o seguinte tema: um conselho especial. Um conselho especial. Amém? Eu não sei se os irmãos, principalmente aqueles que utilizam aí a internet, observaram que para algumas pessoas que se dizem religiosos ou até mesmo evangélicos, algumas pessoas que se dizem conhecedores das Escrituras, algumas pessoas que procuram utilizar a mídia para ensinar algumas coisas. A verdade é que, diante de tudo isso que eu mencionei, no sábado passado, dia 23 de setembro, era para essas pessoas que se colocam nessa posição o dia do arrebatamento da igreja. Alguém ouviu isso aí? Pode ser que alguns ouviram depois, mas eu particularmente assisti um vídeo em que a pessoa, ela, independente da expressão facial dela, a pessoa falava com tanta, assim, certeza. Ela abria a Bíblia e colocava bem perto da tela, assim, para todo mundo poder ler direitinho. E a pessoa então afirmou que no dia 23 passado, a igreja seria arrebatada e até o novembro, sei lá que dia, aconteceria mais algumas coisas. Irmãos, nós acabamos de ouvir uma canção das mais belas que já existe aí há alguns anos, em que eu não sei quem foi que escreveu a letra, mas há uma frase muito certa nela. Diz assim, ó: verei a Jesus. Na realidade, todos verão a Jesus, mas nem todos poderão contemplar a glória de Cristo. Mas de alguma forma a Bíblia diz que todo olho o verá. E aí você pode pensar, o que tem a ver o assunto com o tema, um conselho especial? É necessário, irmãos, nós que estamos aqui caminhando pela fé, entender que Deus é o único ser que habita num tempo chamado de eternidade a eternidade. Amém? Isso quer dizer, Deus é o único ser que está num tempo sem começo e sem fim. Amém? Sem começo e sem fim. Esse Deus que você crê e que alguns infelizmente não acreditam, Deus, ele tem se revelado através das Escrituras, usando pessoas em todos os tempos para fazer-se conhecido ao homem que ele criou para a glória dele. E se você, presta atenção no que eu vou dizer a você, eu digo você porque é uma palavra individual nesse caso.
Se você não entender o Deus que você serve, cuidado. No mundo que você está vivendo hoje, o inimigo armou muitas arapucas para tentar desviar a gente da fé. E ele está conseguindo fazer isso com algumas pessoas. Infelizmente está fazendo. Antes de ler o texto que será a base exatamente para o conselho em si, abra sua Bíblia em Pedro, por favor. Depois nós vamos ver o texto que será a base para o conselho especial. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, Pedro, ele mostra, pela inspiração do Espírito Santo, o cenário desse mundo de descrença no passado, no presente e de alguma maneira no futuro. 2 Pedro capítulo 3. Quando Pedro escreve essa carta, como todas as cartas que foram escritas, essas cartas são escritas para a igreja universal, ou seja, a igreja em todos os tempos, ou para os líderes dessas igrejas. A carta de Pedro, por exemplo, as cartas de Pedro são cartas universais. E no capítulo 3 ele escreve o seguinte: amados, versículo 1, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na vossa mente, querendo que vos lembreis das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias, ora bem, virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos. Versículo seguinte: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ora bem, onde está a promessa da sua vinda? O texto está dizendo que nos últimos dias, quanto mais pessoas se levantam afirmando quando Jesus vai voltar, falando que é dia X, dia J, quanto mais pessoas se levantam dizendo isso, essas coisas não acontecem, menos o mundo acredita no Evangelho. Por quê? Porque quem fala não é simplesmente alguém que quer dizer que vai acontecer, é alguém que chega e diz: Deus me revelou, o Espírito Santo me mostrou. Ou seja, a pessoa pega o assunto e joga nas costas de quem? Nas costas de Deus. E Deus, irmãos, não tem nenhum compromisso com aquilo que é falado no nome dele, sem que ele manda falar. Deus não tem nenhum compromisso. Deus tem compromisso com aquilo que ele falou. Deus tem compromisso com aquilo que ele revelou, e nada mais. Só que essa revelação, ela já foi dada. Deus não tem nada mais a revelar com relação aos fins dos tempos, já está tudo revelado. Mas é preciso que a igreja acorde e se volte para a palavra. O texto vai continuar dizendo o seguinte: desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí Pedro vai dizer: essas pessoas, de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, e no meio da água subsiste. 6. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, olha bem, coberto pelas águas do dilúvio. O texto vai continuar dizendo: os céus e a terra que existem agora, porém pela
pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Nessa parte do texto que nós entendemos, irmãos, Deus não quer que ninguém se perca, mas infelizmente muitos irão se perder. Mas por que vão se perder? Porque não estão se voltando ao conselho especial. E aí você vai pensar comigo, pastor, ou pode pensar, pastor, qual é o conselho especial? Abra sua Bíblia em Hebreus. Não se esqueça que a Bíblia é um ensino para a igreja e o meio pelo qual a igreja testifica de Cristo ao mundo. Então, quando você lê a Bíblia tem como propósito ensinar a igreja, e ao mesmo tempo a Bíblia capacita a igreja de testificar de Cristo. Mas nesse ensino de Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, diz o seguinte, versículo 19, Hebreus 10, 19: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Para um pouco aí. Nessa parte do texto, o escritor da carta aos Hebreus, ele está nos chamando, irmãos, a uma posição que só pela graça de Deus nos foi concedida. O homem, após o pecado, ele ficou dependendo um período de sacrifícios de animais, de forma que um outro homem fazia o sacrifício. Guarde isso, por favor. Uma vez por ano, uma pessoa que tinha o título de sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para apresentar sacrifício por si mesmo e pelo povo. Uma vez por ano. Só que tem um detalhe: diariamente sacrifícios eram feitos por causa dos pecados. Mas uma vez por ano era no Santo dos Santos. Mas agora, meu querido, não tem mais véu, não tem mais cortina, não tem mais separação. Hoje, através do sacrifício de Cristo, que ao mesmo tempo é o meio pelo qual você se achega a Deus, e é também o sumo sacerdote, é aquele que nunca pecou, e é aquele que intercede por você, intercede por mim, intercede por nós. Então você precisa entender que você pode se aproximar de Deus através de Cristo Jesus. Só que o texto continua, 22: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Sabe o que é isso, irmãos? Olha, verdadeiro coração não é um coração perfeito, mas um coração que se abre com segurança diante de Deus. É um coração que não tem medo de se aproximar de Deus. Não é um coração que, eu sou perfeito, não é essa a ideia. Mas é um coração verdadeiro, um coração que se quebranta diante de Deus, mas um coração também que tem segurança da fé. Sabe por que crê, em quem crê, e qual é a base da sua crença. E a base da crença que você tem é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você não pode crer porque eu falo, mas crer porque você tem a palavra de Deus em tuas mãos. Só que o texto continua, tendo o coração purificado da má consciência. O que é coração purificado da má consciência? Sabe o que é isso, irmãos? É a mudança
que Deus fez em nós, como está em Romanos capítulo 12, que a nossa mente foi transformada, aleluia, e nós não podemos mais nos conformar com a velha natureza. E o texto continua: e o corpo lavado com água limpa. Sabe o que fica isso, irmãos? Todo o nosso ser foi alcançado pela palavra de Deus. Todo o nosso ser foi alcançado. E o texto continua, versículo 23: guardemos firme a confissão da nossa esperança. Mas qual é a esperança? Foi cantado o seguinte: verei a Jesus. Essa esperança só a igreja tem. Isso está lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Aí vamos continuar o texto. Versículo 4, ou melhor, vamos terminar o texto. Guardemos firme a confissão de nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa, que é a volta dele. Versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí vem o versículo que é a base do conselho. 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Quanto mais, olha lá o texto, mais admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Agora presta atenção, irmãos, por variadas razões, tem muita gente deixando de congregar. E não é aqui não, é em todos os lugares. Eu já tive em algumas outras igrejas nossas, já tive em outras denominações, e o povo está deixando de congregar. Congregar, irmãos, não é só ir ao templo. Presta atenção, congregar é também ir ao templo. Mas congregar não é só ir ao templo. Congregar é comunhão cristã. Congregar é comunhão cristã. E por que esse conselho é especial? Olha, o texto está dizendo mais ou menos assim, Tiago: não deixe de congregar, porque Jesus está voltando. A base do texto é essa: não deixe de congregar. E por que muitas pessoas estão deixando de congregar? Sabe por quê, irmãos? Por causa da ansiedade que está tomando conta de muitas pessoas. Quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, Jesus vai falar a palavra, e Marta está o quê? Ansiosa, com tantas coisas, que ela chega a esquecer que o mais importante é a palavra de Deus. Ela chega a dizer para Jesus: Marta, ô Jesus, manda a Maria me ajudar a servir. É a ansiedade. A ansiedade está sufocando a palavra de Deus na vida de muitas pessoas. E quando a palavra fica sufocada, abra o texto de Mateus, por favor. Mateus 13. Quando a palavra fica sufocada, Mateus capítulo 13. Os irmãos acharam? Vamos lá, resumindo um pouquinho. Versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo. Ora bem, irmãos, as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica o quê? Infrutífera. Então, quando a palavra ela fica sufocada por causa das preocupações que têm ocupado a mente das pessoas. Hoje em dia, irmãos, o mundo, ele está nos chamando para a necessidade do conquistar.
Todo mundo precisa conquistar um espaço. Então, quanto mais você precisa conquistar um espaço cultural, financeiro, você e eu, nós podemos correr o risco de deixar com que o reino de Deus fique em segundo plano. Quando o reino de Deus fica em segundo plano, você começa a não ter desejo de congregar. É como se o culto coletivo já não fosse tão importante assim. E vai sufocando. E Jesus, a palavra no conselho diz: Tiago, não deixe de congregar. O dia está se aproximando, Tiago. Não deixe de congregar. Só que as coisas estão me puxando para o oposto. É triste imaginar, irmãos, não julgando ninguém, por favor, imaginar o seguinte: olha, as pessoas já não conseguem mais, de uma forma tranquila, chegar no horário na igreja. E sabe por que não chega? Por duas razões. Primeiro, está cansado demais, está se afadigando com a vida, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, está muito cansado. Só porque a segunda coisa, eu começo a olhar assim e falo assim: eu não vou no horário não, que vai começar atrasado mesmo. Aí a gente começa a achar o seguinte: vale a pena chegar atrasado. Pensa assim em relação ao seu emprego. Sabe da coisa? O funcionário chegando atrasado também, eu vou chegar atrasado também. Vou chegar atrasado no emprego. Aí quando chegar o final do mês, se a empresa descontar, você: mas por quê? Atraso. Atraso é atraso. Quanto deu de atraso? 50. 50. É quase nada 50, né? Aí, se você tiver um atraso de 50 por mês e não for mandado embora em um ano, no final do ano são R$600 que você perdeu, só por causa de atraso. E a gente não percebe, irmãos, preste muita atenção, quando você e eu deixamos o reino de Deus para segundo plano, o reino de Deus fica sufocado em nossas vidas, e Jesus está voltando. Então preste muita atenção. Há algumas coisas acontecendo em nossos dias. O que está acontecendo em nossos dias? Temos que estar atentos com relação à volta de Jesus. Mateus 24. Mateus 24. Os irmãos acharam? Resumindo, versículo 11: surgirão o que no fim dos tempos? Muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, esses falsos profetas, como esse rapaz surgiu na mídia falando que Jesus voltaria, ele consegue conquistar a atenção de muitas pessoas. Eu não sei se eu comentei para vocês aqui, já comentei com vocês, não muito distante desse templo aqui, irmãos, eu tenho alguns amigos da época de trabalho, na empresa que eu trabalhei, em que uma pessoa, não vou dizer o nome dele porque é desnecessário, uma pessoa na virada do ano de 99 para o ano 2000, a pessoa se escondeu um pouco antes assim do período de virar, naquela semana que fechava para virar 2000, ela se escondeu dentro de casa, e ela se escondeu por um propósito: eu não posso pecar, eu vou me esconder do mundo para não pecar. Sabe por quê? Na virada do ano Jesus vai voltar. E ficou se escondida em casa sem pecar. Entendeu? Sem pecar. O ano virou, Jesus não voltou.
E a última vez que eu vi essa pessoa, que deve fazer mais ou menos uns 2 anos, ela já estava fora do Evangelho. Ela desistiu do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Olha o versículo seguinte. Olha o versículo seguinte, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então presta atenção. Você olha para o mundo está pecando e pecando. Você olha para os falsos profetas e começa a dar crédito àquelas falsas profecias. Daqui a pouco a profecia não acontece. E você começa a ser envolvido pelo engano. E daqui a pouco o que acontece com a fé? A fé começa a ficar sufocada, fica morta. Daqui a pouco não crê mais que ele vai voltar. Mas ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Então, antes que Jesus volte, presta atenção, algumas coisas acontecerão ainda. E aí eu quero resumir com você. Não tem como escapar disso. Presta atenção. Antes que Jesus volte, não se esqueça, não há arrebatamento secreto. A igreja não vai ser tirada da terra como um rapto. Não vai sumir como alguns profetas estão dizendo por aí. Esqueça isso. Não haverá nenhum arrebatamento secreto. O que vai acontecer com a igreja? Presta atenção. Como acontecerá isso? Por que eu tenho que estar atento? Por que eu tenho que congregar? Por que eu tenho que aceitar o conselho especial da parte de Deus? Abra Tessalonicenses, 2ª carta. Algumas pessoas estão pregando um arrebatamento secreto. A igreja não vai sumir da terra e o mundo vai continuar como alguns acreditam. 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que está escrito aí. Os irmãos acharam? 2ª carta, capítulo 2. Vamos lá, alguns versículos. Versículo 1 da 2ª carta de Paulo, capítulo 2, aos Tessalonicenses, vamos lá. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos. Olha bem, ele está dizendo, irmãos, ó, com relação à volta de Cristo e o nosso ajuntamento com Ele, eu rogo a vocês o seguinte, versículo 2, olha bem, que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. O que está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, olha, se alguém dizer que recebeu uma revelação espiritual, não acredite nisso. Não acredite, eu recebi a revelação que ele vai voltar dia 15 de abril. Não acredite nisso. Não dê crédito a isso. Se alguém falou que recebeu uma revelação escrita, não acredite nisso. Por que não acreditar? O texto continua. 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane. Aí diz Jesus, olha, vai surgir muitos falsos profetas e vão enganar a muitos, mas a igreja não pode ser enganada. Ela é guiada pelo Espírito Santo, ela tem a palavra em suas mãos, ela precisa se voltar às Escrituras. Aleluia. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso que a volta de Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha bem, irmãos, a apostasia vai se manifestar, o homem do pecado vai se manifestar e vai fazer o quê? Ele vai querer receber culto. Ele vai querer receber culto. É neste período, irmãos, que nós vamos estar muito atentos. Eu não vejo que aconteça isso. Eu gostaria de acordar amanhã e já ter a notícia aí. Olha, agora tem que decidir ser crente ou não ser mais crente. Porque é nesse período que a placa desse ministério vai cair. Esse ministério não existe. É nesse período que a placa de todos os ministérios cairão. Sabe o que vai permanecer, irmãos? Os fiéis. Amém? Os fiéis permanecerão. É nesse período, irmãos, quando esse governo do anticristo se manifestar. Deixa eu ler outro texto com vocês aqui. Mantenha esse texto aí marcado, por favor, e abra Apocalipse. Quando o governo do anticristo se manifestar, as coisas serão muito claras para quem estiver na terra, de forma que não haverá dúvida alguma sobre aquilo que a Bíblia fala. Só que você tem que estar atento à palavra. Amém, irmãos? Apocalipse 17. Quando acontecer o governo, ou quando iniciar esse processo do governo do anticristo, algo que você precisa guardar em teu coração. Apocalipse 17. Os irmãos acharam? Vamos lá. Quando ele vai escrever aqui alguma parte desse texto, lá no versículo 9, está o seguinte: aqui é necessariamente que tenha sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher estará sentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. 11. A besta que era e já não é o 8º rei, pertence ao 7 e vai à sua destruição. Versículo seguinte: os 10 chifres que vistes, versículo 12, são 10 reis. Guarda aí, para você resumir a visão. 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por uma hora com a besta. Guarda isso aí. Olha o versículo 13: esses têm um mesmo propósito e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Irmãos, quando esse momento chegar, essa besta, irmãos, nada mais é do que o governo do anticristo. Quem vai atuar por trás dele? O diabo. E o que o diabo vai tentar receber? A adoração. Só quem teme a Deus ouvirá sempre a voz do Evangelho dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, quando você e eu tememos a Deus, a coisa que a gente mais valoriza é o céu das nossas vidas. O que a gente mais valoriza é a visão do reino dos céus, que é dada somente para aqueles que amam a Deus. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 2: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem é que recebeu essa revelação? A igreja, pelo poder do Espírito Santo. Então a igreja tem que estar atento. O conselho é: não deixe de congregar. Mas o inimigo vai armando a cilada dele, vai tentando desviar um, desviar outro. Vem alguém e fala: vai voltar, não volta. Quantas coisas já falaram sobre a volta de Jesus? Mas se você ficar atento, não se esqueça: a hora que se cumprir a profecia do Apocalipse, guarda isso aí, o mundo vai se dividir em 2 grupos. Eu falei sobre 2 grupos um dia desse, mas não é o ponto agora. Quando o mundo se dividir em 2 grupos,
qual será os dois grupos? Ou quais serão os dois grupos? O mundo hoje tem 500 grupos. Mas quando chegar o decreto final da besta, eu espero que você esteja vivo comigo aqui. Amém? Quem quer estar vivo comigo? Quase ninguém falou amém. Ô papai, quer morrer antes, né, irmão? Não, tem que estar pronto para amanhã. Amém, igreja? Quando o mundo se dividir em dois grupos, serão dois grupos. Quais serão eles? Apocalipse 14. (14, 12). Aqui está quem, irmãos? Aqui está a perseverança de quem, igreja? Parou. Bem forte. Aqui está o quê? Algumas versões são diferentes, mas aí está escrito assim: aqui está a perseverança ou a paciência de quem? Não é dos batistas, não é dos adventistas, não é dos hebraianos. É de quem? Dos santos. E esses santos não são aqueles que falam, mas são aqueles que, ai Jeová, tem misericórdia de mim, daqueles que guardam. Guardam o quê? Mandamentos da igreja da promessa. Não é da promessa não, irmãos? De quem? E a fé em quem? Então, quando chegar o finalzinho lá da história, haverá um grupo, irmãos, que guardará os mandamentos de Deus por causa da fé em Jesus. Esse grupo é chamado quem? Em Apocalipse capítulo 12. Olha 12. Chamado de quê? Vamos lá. 12, 17. Então o dragão irou-se contra a mulher. E quem é a mulher? Essa mulher é a igreja. Mas a igreja em todos os tempos. E o texto continua: e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Em algumas traduções diz assim: aos remanescentes. Por quê, irmãos? Porque esses demais ou remanescentes são aqueles que estarão vivos no final dos tempos. São aqueles que, ainda que morram, não negarão a fé. Não negarão a fé. E o texto continua: olha, esses filhos fazem o quê? Eles guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de quem? Agora, para a gente tentar ir para o final, por que isso é importante você entender? Volta em Apocalipse, ou melhor, volta em Tessalonicenses, na segunda carta 2. Segunda carta, capítulo 2, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Olha bem o que está escrito aí na segunda carta 2, para você entender por que é importante entender o Apocalipse anexado aos Tessalonicenses, segunda carta. Podemos ver, irmãos? Vamos lá. Versículo 4. Ele, o filho da perdição, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 5. Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? 6. E agora vós bem sabeis o que o detém, para que a seu tempo próprio seja manifestado. Versículo 7. Pois já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Presta atenção, irmãos. Quem pede hoje que o inimigo arrase essa terra, sabe quem é, irmãos? Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está trabalhando, irmãos,
para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ainda está trabalhando. Mas quando esse trabalho do Espírito Santo parar, para convencer o mundo, é porque nessa época a porta da graça estará fechada. E o Espírito Santo só vai trabalhar com a igreja. Vamos continuar o texto. Olha bem, irmãos, presta atenção no texto. Versículo 8: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Você percebeu que o iníquo vai ser revelado, mas só vai ser destruído quando Cristo voltar. O texto continua, versículo 9: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, quando esse mundo for fechando, olha bem, irmãos, vai acontecer no versículo seguinte, olha o 10: e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem por quê? Porque Deus quer que eles pereçam? Não. Perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Olha bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que o mundo não quer receber Jesus. Muitos estão rejeitando Jesus. Então no fim dos tempos o que vai acontecer? O versículo 11: por isso Deus envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Irmãos, cuidado, irmãos. Não posso julgar ninguém, mas quando eu começo a ouvir assim, olha, vou falar baixinho, viu? Estou saindo da promessa, vou para outra igreja. A promessa não é a verdade, irmãos. A verdade é a palavra de Deus. Então, se você sai da promessa para ir para outra igreja, tem que ver qual é a fé que você está abraçando. Porque não existe outra fé. Existe a fé gerada pela palavra de Deus. Amém, irmãos? E quando você é movido pela palavra de Deus, você esquece esse negócio de promessa universal batista e começa a entender com a mente de Deus qual é a verdade revelada. Você é guiado pelo Espírito Santo. Então você não abraça o ministério, você é abraçado pelo Senhor da igreja. Ele te protege, aleluia. Ele te guarda, Ele te abençoa, Ele te ajuda, Ele te fortalece para você não desistir. Há uma diferença radical. Ninguém pode bater no peito e dizer serei salvo, porque sou de tal instituição. Não é isso que a Bíblia diz. A igreja não é guiada pelo Espírito Santo, e é guiada em toda a verdade. Só que as pessoas não querem o amor da verdade para serem salvas. Elas não querem. Elas preferem escolher homens, preferem escolher dinheiro, prefere escolher o mundo, mas a igreja escolhe o céu. Amém, irmãos? Então qual o conselho que a igreja recebe? O conselho especial: não deixe de congregar. Isso é, não deixe de ter comunhão com os seus irmãos. Aí, como falava na escola bíblica, não, hoje eu vou com meus irmãos lá da Universal. Não, hoje eu vou com meus irmãos da Batista. Hoje eu vou com meus irmãos sei da onde. Começa a achar tanto irmão, e não tem irmão na hora final, viu, irmão? É sério, não tem esse negócio. Infelizmente é fato. Não tem jeito. Como que algumas pessoas definem os adventistas? Seita. Dá a mão aí para mim. Fala, senhor, irmã, você é adventista, né? Ô, irmã, que pena, hein? É assim, dá para o senhor, mas depois diz, que pena você guarda esse negócio de sábado aí. Essa é a verdade aí. Agora vamos falar de adventista.
Eu sou adventista. Dá pastor para mim. Ai, Senhor. Ô, mano, você come carne de porco? Da minha irmã, não. É assim que a gente vai comer, ele faz com a gente. Aí, quando Jesus voltar, pega os dois e arrebenta. Pega os dois e arrebenta. Sabe por quê? Porque eu penso, porque eu não como carne de porco, sou santo. Só vivo julgando os outros. O outro pensa que, porque não come carne de porco, está na graça. Porque come carne de porco, está na graça. Ninguém entende nada. E Jesus está voltando. Aí você fala, pastor, como entenda melhor. Presta atenção, irmãos. Estou finalizando. Quando você se volta à fé bíblica, você esquece instituição. Você está na instituição por causa da verdade. A instituição promessa não é a verdade. Mas será que ela prega a verdade? Abra sua Bíblia em Pedro, por favor. Presta atenção que você vai ler aí. Pedro não, Judas. Olha bem. Judas, capítulo único. Versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos... Está fraco? Aos... Não é aos adventistas, não é aos batistas, não é aos luteranos, não é aos presbiterianos. É a quem, igreja? Aos santos. Amém? Então, quando você entende a ideia do que é ser santo, você vai entender Levítico. Abra Levítico. Levítico 20. Amém?